Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é cálculos estequiométricos. Mas antes da gente partir para os cálculos, a gente precisa relembrar o que são reações químicas. Elas estão muito presentes no nosso dia a dia, mesmo quando a gente nem repara. Por exemplo, na fotossíntese, para a produção de oxigênio. Quando a gente vê o prego meio enferrujado. Quando a gente utiliza um automóvel para se locomover, esse automóvel precisa de combustível e é a queima desse combustível que vai gerar energia para ele andar. Então, isso também é um exemplo de reação química. E, por exemplo, quando a gente corta a maçã e essa parte de dentro fica exposta ao ar, ela começa a estragar mais rápido, não é? Então, isso também é um exemplo de reação química. Então, as reações químicas são o resultado da transformação que acontece nas substâncias, na qual os átomos eles vão se rearranjar, modificando seu estado inicial. Então, os compostos químicos eles vão sofrer alterações e vão gerar novas moléculas. Os átomos dos elementos não mudam, mas eles vão se rearranjar de tal forma que gerem novas moléculas. Por exemplo, vamos supor que cada bolinha branca é um átomo de hidrogênio e cada bolinha vermelha é um átomo de oxigênio. Isso é só para ilustrar, tudo bem? Então, um parzinho de duas bolinhas brancas forma uma molécula de H2, que é o gás hidrogênio. Se a gente pegar duas moléculas de H2, mais uma molécula de gás oxigênio, que é o O2, elas vão se recombinar para poder gerar duas moléculas de água, que é o que está depois da setinha. Podemos notar que os tipos de átomos são os mesmos. Olha, a gente tem, e na mesma quantidade, a gente tem duas bolinhas vermelhas, representando no total 2 átomos de oxigênio. Então, a gente também tinha 2 átomos de oxigênio antes da seta. E a gente tem 4 bolinhas aí brancas, representando os hidrogênios, que a gente também tinha essa quantidade antes da setinha, então antes deles se rearranjarem. Então a gente pode ver o quê? Que de fato eles só se rearranjaram para formar o quê? Uma nova molécula, mas o tipo de átomo continua inalterado, ele não muda. O que muda é a substância. Com esse mesmo exemplo do H2 mais O2 formando água, a gente pode escrever. Então, ó, quantos H2 a gente precisa reagir? 2. Então, 2H2 mais. Quantas moléculas de oxigênio a gente precisou reagir? Uma. Então, 1O2. Esse 1, ele não precisa aparecer, tá? Se não tem nada na frente do elemento é porque tem 1. E isso vai gerar o quê? 2 moléculas de água, então 2H2O. Tudo o que vem antes da seta é o que a gente diz, né? Que é o primeiro membro, são os reagentes da nossa reação. E tudo que vem depois são os produtos. Os produtos, então, ficam o quê? No segundo membro, depois da setinha. E isso que a gente acabou de escrever é o que a gente chama de equação química. Ou seja, é uma equação que mostra a reação que acontece. Os cálculos químicos, antes da gente começar a considerá-los, a gente precisa lembrar de duas leis ponderais muito importantes. A primeira é a lei de Lavoisier, que também é chamada de lei de conservação das massas, que diz o quê? A soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. E também a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, que uma determinada substância composta é formada por uma substância mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Combinando essas duas leis sempre nos nossos cálculos, a gente pode pegar nesse mesmo exemplo, que é o 2H2 mais O2 formando duas moléculas de água, e ver que realmente tem a mesma quantidade dos dois lados. Por exemplo,
hidrogênio. Quantos hidrogênios a gente tem no primeiro membro, que são os reagentes? 2 vezes 2, e aqui dá 4, e do outro lado, 2 vezes 2 também, que dá 4. Então, olha só, houve uma conservação da quantidade. E o oxigênio? O oxigênio tem O2, então 2 oxigênios. Como que está na frente do O? Não tem nada, é 1, certo? A gente tem 1 O2. E do outro lado, a gente tem 2 vezes 1 oxigênio, 2. Então, 2 dos dois lados. Houve uma conservação. E existe uma proporção. Para a gente obter 2H2O, a gente precisa reagir exatamente 2H2 mais 1O2. Essa é a proporção. Se a gente quiser obter um múltiplo disso, a gente vai sempre multiplicar todo mundo. Por exemplo, se a gente quisesse obter 4H2O, a gente poderia ter 2H2 mais 1O2? Não, porque não teria uma conservação da massa. A proporção seria 2 de H2 para 1 de O2 para 2 de H2O. Se a gente mudar a gente muda todo mundo na mesma proporção. Então, assim, a nossa equação química ela está balanceada. Existe a mesma quantidade de átomos, né? Tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, vamos lá para os nossos cálculos estequiométricos. Para começar os nossos cálculos, a gente vai considerar os cálculos teóricos. Ou seja, a gente vai considerar que os nossos reagentes estão 100% puros. A gente vai considerar que o rendimento da reação é igual a 100%, ou seja, a reação acontece completamente. E a gente não vai considerar nenhum excesso de reagentes. Isso no começo. Depois a gente vai mudar essas condiçõezinhas. Mas antes, vamos para os cálculos teóricos. E a gente precisa lembrar de algumas coisas antes da gente partir para esses cálculos. A gente precisa lembrar o que significa massa molar e como calcula a massa molar, que a gente já aprendeu. A gente precisa lembrar que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, 1 mol de moléculas vai ser o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se for 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a gente também precisa lembrar, ou aprender agora, que 1 mol de qualquer gás ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas CNTPs, ocupa 22,4 litros. A gente vai estudar mais profundamente sobre os gases mais para frente. Por enquanto, a gente precisa saber que 1 mol de qualquer gás ideal nas CNTPs ocupa 22,4 litros. Então, vamos começar os nossos cálculos estequiométricos. A gente pode correlacionar diversas coisas, como, por exemplo, quantidade de matéria, que é mol, com quantidade de matéria, que é mol. Mas como assim? Vou dar o exemplo. Exemplo. Qual a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol, de álcool etílico, que é quem? C2H6O. Só dá atenção aqui que o que está entre parênteses do ladinho do oxigênio não é um 1, tá? É um L, indicando que esse composto ele está líquido, tudo bem? Ele está na forma líquida. Então, é muito comum a gente colocar na nossa equação química o estado físico das substâncias, como a gente vai ver. Então, voltando para a questão. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo que a reação de combustão seja completa? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que considerar a nossa reação química. Então, a reação é essa. C2H6O líquido mais 3O2 gasoso vai formar 2CO2 gasoso mais 3H2O vapor. Bom,
Primeiro, a gente precisa ver se a nossa equação química está balanceada. Sempre. A primeira coisa que a gente tem que ver é se a nossa equação química está balanceada. Porque se não tiver, a gente precisa balancear de tal forma que existam os mesmos números de átomos antes e depois da setinha. Porque senão a gente vai sair errando todas as contas. Essa equação química está balanceada. Quantos átomos de carbono a gente tem antes da seta? 2, que é C2. E depois da seta? 2 também, porque são 2 CO2. Então, nesse CO2 é a única fonte de carbono que a gente tem nos produtos, porque o resto é água. Então, água é H2O, então não tem carbono. Então, em um CO2 só a gente tem um carbono, mas a gente tem 2. Então, 2 vezes 1, 2. A gente pode ver para todos os outros elementos que existe a mesma quantidade, tanto de hidrogênio de um lado quanto de hidrogênio do outro, e de oxigênio também. Então, a primeira coisa é ver que existe a mesma quantidade dos dois lados, ou seja, balancear a nossa equação química. E depois, a gente parte para os cálculos. Ele quer que a gente correlacione, olha só, a quantidade de álcool etílico, que é o C2H6O, com a quantidade de CO2 formada. Então, olha só, olhando a estequiometria da reação, ou seja, a proporção que as coisas se combinam e reagem, por isso que o nome é cálculo estequiométrico, a gente vai começar a nossa continha. Olha, 1 mol de C2H6O geram quantos mols de CO2? 2 mols. Então, ele quer saber a quantidade de mol, então a gente não sabe, eu chamei de N, de C2H6O, que gerariam 12 mols de CO2. Uma regrinha de 3 simples e a gente descobre o resultado dessa questão. Então, a gente multiplica cruzado, 2 vezes N é igual a 12 vezes 1. Então, a gente passou para o outro lado o 2, dividindo, né? Então, fica N é igual a 12 dividido por 2. N é igual a 6 mols de C2H6O líquido. Então, o que isso significa? Significa que a proporção é de 1 mol de C2H6O para 2 mols de CO2. E a gente queria saber o quanto a gente precisaria de C2H6O para gerar 12 mols de CO2. Então, a gente fez essa regrinha de 3, correlacionou as proporções e achou que para a gente ter 12 mols de CO2, a gente precisa de 6 mols de C2H6O. Uma outra forma de correlacionar é correlacionar massa com massa. Por exemplo, qual a massa de O2 necessária para queimar completamente 161 gramas de C2H6O? A reação aqui é a mesma que a gente acabou de ver. Olha só como a gente já pode fazer um outro tipo de pergunta com a mesma reação. A gente tem que ver primeiro se a reação está balanceada. É a mesma reação anterior, então a gente já viu que está realmente balanceada. Mas se fosse outra reação ou se a gente estivesse vendo pela primeira vez, a gente teria que balancear e ver se está tudo certinho. Nesse caso, ele quer que a gente correlacione a quantidade de C2H6O com a quantidade de O2. Mas ele quer que a gente correlacione em massa. E a nossa proporção aí, que a gente sempre relaciona, olhando a estequiometria da reação, é em mol. Então, o que a gente vai de cara precisar usar? A massa molar. Porque é a massa molar da substância que faz o quê? Que correlaciona grama com mol. O exercício não precisa dar para a gente a massa molar. Se der, tudo bem, melhor. Mas se não der, a gente tem que saber calcular. E a gente já aprendeu. Então, vamos continuar. A gente vê, olhando para a reação, que 1 mol de C2H6O está para 3 mols de O2. Ou seja, a gente precisa de 1 mol de C2H6O reagindo com 3 mols de O2.
Só que a gente quer relacionar a massa dos dois lados. Então, a gente vai usar a massa molar. 1 mol de C2H6O tem quantos gramas? Olhando a massa molar, 46. Por quê? A massa molar do C2H6O é 46 gramas por mol. Então, 1 mol de C2H6O tem 46 gramas. Então, 46 gramas de C2H6O está para... A gente tem que transformar esse mol de O2 em grama também. Olhando a massa molar do O2, a gente vê que 1 mol de O2 tem 32 gramas. 32 gramas. Só que a gente tem 1 mol? Não, a gente tem 3. Então, a gente bota 3 vezes 32 gramas. Só que a gente quer saber no exercício qual a quantidade de oxigênio, né, em massa, para 161 gramas de C2H6O. Então, a gente coloca na próxima linha 161, né? 161 gramas de C2H6O está para qual a quantidade, eu chamei de M, em grama de O2. Então, fazendo uma regrinha de 3 aí, a gente vê que 46 vezes M é igual a 161 vezes 3 vezes 32. Então, 46M vai ser igual a 15.456. Passando 46 para o outro lado, dividindo, a gente vê que M vai ser igual a 336 gramas de oxigênio. Então, a gente descobriu que, fazendo esse cálculo estequiométrico, que pelas proporções que as coisas reagem, olhando a reação química balanceada, a gente precisa de 336 gramas de oxigênio para poder consumir e queimar totalmente o quê? Os 161 gramas de C2H6O. Uma outra relação que a gente também pode fazer é a quantidade de matéria, que é mol, com a constante de Avogadro, que é qual mesmo? Essa daí a gente tem que saber. Vamos para o nosso exemplo. Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mols de álcool etílico? Vamos lá para a nossa mesma reação. É claro que o nosso exemplo poderia ser qualquer outra reação. Eu estou usando a mesma reação porque ela já está balanceada e para vocês verem que com uma reação só dá para fazer um montão de perguntas, não é? Então, olha só. A gente aqui nesse exercício tem que correlacionar quem? C2H6O com O2. Só que ele quer saber a quantidade de moléculas. Então, para isso, a gente tem que lembrar da constante de Avogadro, que diz que 1 mol é igual a quantas moléculas? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos para o nosso cálculo. Olhando para a reação aí que está balanceada, 1 mol de C2H6O está para quantos mols de O2? 3 mols. Só que a gente quer correlacionar, não quer correlacionar mols de O2, quer correlacionar com o quê? Com moléculas. Então, 1 mol de C2H6O tem quantas moléculas de O2? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Mas a gente tem 1 mol? Não, a gente tem quantos? 3 mols. Então, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. E a gente quer saber 1 mol de C2H6O? Não, a gente quer saber 5 mols de C2H6O. Então, em 5 mols de C2H6O, quantas moléculas de O2 a gente precisa? X. Então, fazendo a regrinha de 3, fica X é igual a 5 vezes 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E aí, fazendo essa continha, a gente acha que X é igual a 9,03 vezes 10 elevado a 24 moléculas de O2. Então, é essa quantidade de moléculas de O2 que a gente precisa para reagir com 5 mols de C2H6O, olhando a estequiometria da reação balanceada. Um outro tipo de relação que a gente também pode fazer é a constante de Avogadro e a massa. Por exemplo, qual
o número de moléculas de etanol, que é o C2H6O, que ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece para a gente uma massa de água, que é H2O, igual a 162 gramas. A nossa reaçãozinha é essa, continua sendo a mesma, a gente está falando da mesma reação. A gente já sabe que ela está balanceada. Então, o que a gente tem que correlacionar nesse exercício? A quantidade de C2H6O com a quantidade de água. Só que a gente vai precisar de duas coisinhas aqui. A gente precisa lembrar que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e a gente precisa saber a massa molar da água. A massa molar, o exercício não precisa dar, porque a gente já aprendeu a calcular. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Só relembrando, como que a gente calcula mesmo? Cada hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 2, 2. Mais cada oxigênio é 16. Só tem um oxigênio, então 16 mais 2, 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de H2O tem 18 gramas. E agora a gente vai partir para a nossa relação, olhando a estequiometria da reação balanceada. 1 mol de C2H6O está para quantos mols de água? 3 mols de H2O. Só que ele quer saber o número de moléculas de C2H6O. Então, a gente tem que converter esse 1 mol aí para moléculas. A gente sabe que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E, do outro lado, a gente quer saber a massa de água. Então, a gente tem que converter esse mol de água em quê? Em massa. A gente sabe, olhando a massa molar da água, que 1 mol tem 18 gramas. Mas a gente tem 1 mol? Não, a gente tem 3. Então, 3 vezes 18 gramas de água. E agora a gente parte para o que a questão quer, que é o quê? Quantas moléculas de C2H6O está para 162 gramas de H2O? Fazendo essa regrinha de 3, a gente vê o quê? Multiplicando cruzado. Esse 54x apareceu da onde? Eu já fiz direto aqui, que 3 vezes 18 dá 54. Então, vezes x, 54x. Vai ser igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 162. Então, resolvendo isso, a gente tem que 54x vai ser igual a 9,75 vezes 10 elevado a 25. Passando o 54 para o outro lado, dividindo, a gente vê que x é igual a 1,81 vezes 10 elevado a 24 moléculas de C2H6O. Então, a gente precisa de 1,81 vezes 10 elevado a 24 moléculas de C2H6O para no final a gente obter 162 gramas de água. Um outro tipo de relação que a gente também pode fazer usando os cálculos estequiométricos é a quantidade de matéria, que é mol, e volume. Por exemplo, qual o número de mols de etanol, C2H6O, que ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece um volume de água, que é H2O, igual a 134,4 litros nas CNTPs, que é condição normal de temperatura e pressão. Nossa reaçãozinha é essa daí. Ela já está balanceada, mas vocês têm sempre que conferir isso antes de começar os cálculos. E para essa questão, a gente precisa saber o quê? Bom, a gente vai correlacionar C2H6O com a água e a gente precisa saber que 1 mol de gás ideal nas CNTPs ocupa 22,4 litros para a gente poder usar isso na nossa conta, porque está falando de volume. Então, vamos lá. Olhando a estequiometria da reação, ou seja, a proporção. 1 mol de C2H6O está para 3 mols de quê? De água, porque é isso que ele quer que a gente relacione. Número de mol de C2H6O com o quê? Com o volume de água. Então, é aqui que a gente vai converter. 3 mols de água tem que volume? Então, vamos lá. 1 mol de C2H6O está para
olhando a relaçãozinha que está do nosso lado aqui, diz que 1 mol está para 22,4 litros. Então, 1 mol de água nas CNTPs, no caso, no estado vapor, né, de gás, a gente tem o quê? 22,4 litros. Mas a gente tem 1 mol? Não, a gente tem o quê? 3 mols de água no estado vapor, ou seja, como gás. Então, 3 vezes 22,4 litros. Então, qual a quantidade de mol de C2H6O que a gente precisaria para gerar no final 134,4 litros de H2O? Então, resolvendo a regrinha de 3, a gente tem que 3 vezes 22,4 dá 67,2. Então, eu já botei 67,2 vezes x é igual a 134,4 vezes 1. Então, passando 67,2 para o outro lado, dividindo, a gente tem que x é igual a 2 mols de C2H6O. Então, para a gente ter um volume de água de 134,4 litros nas CNTPs, a gente precisa reagir 2 mols de C2H6O, com uma quantidade suficiente de oxigênio para consumir tudo isso daí, para a gente gerar 134,4 litros de vapor de água, né? Uma ressalta aqui, né? Ressaltando uma coisa. Esse 22,4 litros é porque é gás, tá bom? É porque está na forma gasosa, está no estado vapor. Porque se não fosse gás, a gente não poderia falar que é esse volume. Isso é para gases ideais. E a gente está considerando aqui que é um gás ideal. Bom, todos esses cálculos que a gente fez até aqui foram cálculos teóricos, mas agora a gente vai começar a mexer com algumas condiçõezinhas. A primeira dessas condições que a gente vai mexer é usando reagente em excesso, porque antes a gente estava considerando a quantidade certinha de cada um dos reagentes. Mas antes de partir para a química do que seriam esses cálculos de reagente em excesso, vou dar um exemplo para ver se conseguimos visualizar um pouquinho melhor quando a gente partir para a reação química. Olha, se a gente pegar uma latinha de leite condensado e pegar 5 colheres de Nescau e 2 colheres de manteiga, a gente consegue fazer uma panela de brigadeiro. Tá, tudo bem. Eu sei que Nescau pode até ser a gosto, mas vamos considerar que a nossa receita de brigadeiro é essa, tá bom? A receita tem que ser exatamente essa para render uma panela de brigadeiro. Só para a gente poder entender. E aí, quando eu fui fazer o brigadeiro aqui em casa, eu tinha uma latinha de leite condensado, 8 colheres de Nescau e 4 colheres de manteiga. Seguindo a receita certinha, qual a quantidade de panela de brigadeiro que eu consigo produzir? Que eu consigo fazer? Uma só. Por quê? Por mais que eu tenha 8 colheres de Nescau e 4 colheres de manteiga, eu só tenho uma latinha de leite condensado. Então, o que vai acontecer aqui? Vão sobrar 3 colheres de Nescau, porque eu tenho 8 e eu só posso usar 5. E 2 colheres de manteiga, porque eu tenho 4, mas eu só posso usar 2. Por quê? Porque eu só tenho uma lata de leite condensado. Então, nesse nosso exemplo aqui, não importa que eu tenha mais Nescau e mais manteiga. O máximo que eu vou conseguir fazer vai ser o quê? Uma panela de brigadeiro, porque eu só tenho uma lata de leite condensado. Então, nesse exemplo, quem é que está em excesso? Quem é que está sobrando? É o Nescau e a manteiga. Então, eles seriam os nossos reagentes em excesso. O excesso eu não vou poder usar. Então, ele não vai fazer parte do que eu vou usar. Ele vai sobrar. E quem seria aquele que estaria limitando
a minha quantidade final da minha panela de brigadeiro? É a quantidade de leite condensado, porque eu tenho exatamente uma. Então, ele seria o meu reagente limitante. Partindo para a química, acontece uma coisa muito parecida. Por exemplo, olha, 2 mols de etanol, C2H6O, foram colocados para queimar na presença de 7 mols de O2. Qual a quantidade de mols de CO2 formada? Então, considerando a combustão completa, a reação é essa. É a mesma reação que a gente viu antes. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver o quê? Se a equação está balanceada. Ela está balanceada. Tem a mesma quantidade de carbono de um lado e de outro, tem a mesma quantidade de hidrogênio de um lado e de outro, e tem a mesma quantidade de oxigênio de um lado e de outro. Só que eu estou falando que eu coloquei 2 mols de etanol com 7 mols de O2. É igual ao caso do brigadeiro. Eu preciso ver se tem o quê? Alguém em excesso, porque se tiver, vai sobrar. Eu não vou conseguir usar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver se existe um reagente em excesso. Como que a gente vê isso? Correlacionando os dois. Olha, 1 mol de C2H6O precisa de quantos mols de O2? 3 mols de O2 para poder reagir. Só que a gente tem 2 mols de C2H6O e 7 mols de O2. A gente vai escolher um dos dois para fazer a nossa regrinha de 3, para ver o quanto a gente vai precisar do outro. Eu vou escolher o C2H6O. Vocês poderiam escolher o O2, mas aí é só saber interpretar o resultado que vocês vão ter. Vou pegar o exemplo, a quantidade de C2H6O. Então, 1 mol de C2H6O está para 3 mols de O2. Mas eu tenho 2 mols de C2H6O. Então, quanto que eu precisaria de O2 para reagir todos os 2 mols de C2H6O? Então, fazendo essa regra de 3, a gente vê que X é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 mols de O2. Eu tenho 6 mols aí para poder reagir? Tenho. Eu tenho até mais. Eu tenho 7 mols. Então, o que acontece aqui? 2 mols de etanol, que é o C2H6O, precisa reagir com 6 mols de O2. Após reagirem, não sobra mais etanol para a reação continuar, porque a gente consumiu todos os 2 mols. Mas o que acontece? Sobra oxigênio. E o quanto de oxigênio que sobra? 1 mol. Por quê? Porque eu preciso de 6 e tenho 7. Então, 7 menos 6 fica 1 mol de O2 em excesso. É igual no caso do brigadeiro, vai sobrar. Eu não vou colocar ele ele não vai participar da quantidade que vai reagir. Então, o que a gente pode ver? Quem é o reagente em excesso? O O2. A gente tem 1 mol de O2 em excesso. E quem é o reagente limitante, que vai limitar a quantidade máxima que a gente pode ter dos produtos? É o C2H6O, que é o nosso etanol aí. E qual é o máximo de CO2 que pode ser formado? Porque é a quantidade de CO2 que a gente quer na questão. O máximo que a gente pode formar é até consumir todo reagente limitante, que é quem? Que é o etanol, que é o C2H6O. Então, é o reagente limitante que a gente vai considerar nos nossos cálculos para saber a quantidade de produto formado, para a gente não errar a conta. 1 mol de C2H6O está para 2 mols de CO2, olhando a estequiometria da reação, certo? Claro que a reação tem que estar balanceada. Eu vou falar isso toda hora para a gente não esquecer de conferir antes de começar os cálculos. Só que a gente tem 1 mol de C2H6O? Não, a gente tem 2 mols. Então, 2 mols de C2H6O está para quantos mols de CO2? Então, vai gerar quantos mols de CO2? Resolvendo essa regrinha de 3, a gente multiplica cruzado e vê que X é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 mols de CO2. É o máximo que a gente pode obter de CO2 consumindo todo C2H6O, mesmo que sobre oxigênio. Porque vai acabar o C2H6O, eu ainda tenho 1 mol de
O2 em excesso, que a gente acabou de ver na continha de antes, que foi 7 menos 6, lembra? Então, esse 1 mol vai continuar lá, não tem mais com quem reagir. Então, o máximo que eu posso formar de CO2 é 4 mols de CO2. Vou jogar essa mesma continha para o lado. Ó, joguei para o lado, para a esquerda. É a mesma continha que a gente acabou de fazer. Para a gente ver que a gente ia errar, e ia errar feio, se a gente considerasse o oxigênio, a quantidade total de oxigênio, que é 7 mols, porque ele está em excesso. Se a gente considerasse 7 mols de O2, o que a gente ia fazer? A gente ia falar que 3 mols de O2, olhando a estequiometria da reação, está para 2 mols de CO2. Só que a gente não tem 3 mols, a gente tem 7 mols, então está para X. Então ficaria 3x é igual a 7 vezes 2, e resolvendo, seria 3x igual a 14, então passo para o outro lado, o 3, dividindo, e a gente acharia que x é igual a 4,7 mols de CO2. Isso está certo? Não, não está certo. Isso está muito errado, porque o máximo que a gente pode obter é 4 mols de CO2, porque a gente não tem etanol suficiente para produzir 4,7, mesmo que a gente tenha oxigênio sobrando. Então, por isso que é importante a gente saber quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Porque se a gente considerar o reagente em excesso total na nossa continha, a gente vai errar e vai errar feio. Outra coisa que a gente também estuda é o rendimento das reações. Porque, na realidade, no início a gente estava considerando um rendimento de 100%, ou seja, que a reação acontecia toda. Mas, na realidade, no nosso dia a dia, a gente não vê reações acontecendo 100%. Né? Elas não acontecem totalmente. Então, a gente tem um que a gente chama de rendimento da reação. Por exemplo, supondo que a reação de 20 litros de gás de nitrogênio, que é o N2, com gás de hidrogênio, que é o H2, suficiente, forneceu um volume de amônia, que é o NH3, igual a 7,2 litros. Considere os gases na CNTP. Qual o rendimento da reação? Bom, como assim? Primeiro, vou colocar a reação aqui pra gente. Ó, N2 mais H2 reagindo para formar NH3. Primeiro de tudo, a gente tem que ver o quê? Se a reação química está balanceada. Vamos lá. Quantos nitrogênios a gente tem nos reagentes? 2. E nos produtos? 2 também. Quantos hidrogênios a gente tem nos reagentes? Ó, 3 vezes 2, 6. Então, 6 hidrogênios. E do outro lado, 6 também. Ó, 2 vezes 3. Então, 6 também. A equação está balanceada. Então, agora a gente pode começar a fazer o exercício. Ele quer que a gente correlacione a quantidade de N2 com a quantidade gerada de NH3. Como já temos quanto que foi formado de NH3, que diz pra gente que é 7,2, a gente precisava saber antes qual o máximo que poderia ser formado, para poder depois relacionar com isso daí que foi formado, para saber se isso é 100% do que poderia ser formado, ou seja, é tudo, se é 80%, se é 70%. Isso a gente vai descobrir depois, porque primeiro a gente precisa descobrir o máximo que poderia ser formado. E a gente precisa lembrar que 1 mol de gás ideal nas CNTPs é igual a 22,4 litros. Então, o máximo que poderia ser formado, a gente considera 100% de rendimento. É tudo, é o máximo que poderia ser formado. E como que a gente calcula o máximo que poderia ser formado? Igual a gente faria lá naquele cálculozinho teórico. Ó, 1 mol de N2, que é olhando para a estequiometria da reação, está para 2 mols de NH3. Só que a gente tem a quantidade de N2 na questão em litro. Então, a gente tem que converter esse 1 mol de N2 aí. 1 mol é igual a 22,4 litros. Então, por isso que eu coloquei na segunda linha. 22,4 litros de N2 está para... E a quantidade de NH3 também está em volume, em litro. Então, a gente também tem que converter
o mol do NH3 para volume. Então, 1 mol tem 22,4 litros, só que a gente tem 2 mols de NH3. Então, 2 vezes 22,4 litros. Só que, se a gente tivesse 100% de rendimento, consumindo todos os 20 litros de N2, qual a quantidade máxima que a gente formaria de NH3? X, que é o que a gente quer descobrir. A gente ficaria com, fazendo a regra de 3, 22,4x é igual a 2 vezes 22,4 vezes 20. Resolvendo essa continha, x seria igual a 40 litros de NH3. O que isso significa? Significa que se todos os 20 litros de N2 reagissem, formaria 40 litros de NH3. Só que não foi isso que a gente obteve. A gente obteve quanto nesse exemplo? 7,2. Então, a gente vai fazer que 40 litros de NH3 é igual a 100%. É o máximo que a gente poderia ter. Só que a gente não teve 40, a gente teve 7,2 litros. Então, 7,2 está para quanto? Y. Então, 40y é igual a 7,2 vezes 100. E resolvendo isso, a gente vê que y é igual a 18%. 18% de rendimento. Isso significa que a gente só obteve 18% do que a gente poderia obter se a reação fosse completa. Esse é o cálculozinho de rendimento da reação. Outra coisa que pode acontecer é que os reagentes podem não estar puros, ou seja, não tem 100% de pureza. Vamos por exemplo para a gente entender melhor. Que massa de óxido de cálcio, que é o CaO, podemos obter pela decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, com grau de pureza igual a 80%. Nesse exercício, já dá para a gente as massas molares de todos os compostos. CO2 igual a 44 gramas por mol, CaO 56 gramas por mol e o CaCO3 100 gramas por mol. Se não desse, a gente tinha que saber calcular. Vou colocar aqui a nossa reação. Coloquei o 1zinho na frente, mas ele não precisava estar aí. Só coloquei para a gente ser mais fácil da gente visualizar, tudo bem? Primeira coisa, a gente tem que ver o quê? Se a equação química está balanceada. Quantidade de Ca, que é cálcio, no reagente, a gente tem 1. E no produto, 1 também. De carbono, a gente no reagente tem 1. E do outro lado, 1 também, que é o que vem do CO2. Não confunde o C do CaO, tá? Esse C do CaO tá junto com o Azinho. Então, Ca é um elemento, que é cálcio. O C grande sozinho é carbono. Não confunde, senão vocês vão somar esses dois Cs. E esses dois Cs, digamos assim, são diferentes. O C do CO2 é carbono. O C do CaO é cálcio, porque ele está junto com o A minúsculo. Nunca confundam isso, porque senão a gente vai errar. E aqui a gente quer relacionar CaCO3 com CaO. Só que esse CaCO3 não está puro, ou seja, não é 100%. E impureza não reage. Porque impureza significa que é outra coisa que não é CaCO3, que é o nosso reagente. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o quanto de fato desses 250 gramas é CaCO3. Então, a gente começa calculando a pureza. Então, vamos lá. 250 gramas de CaCO3 é tudo que a gente tem. Então, 100%. Só que desses 250 gramas, que é o 100%, 80% que de fato é CaCO3. Então, qual a quantidade X está para 80%? Então, fazendo a regrinha de 3, a gente vê o quê? Que 100x é igual a 250 vezes 80. Então, 100x é igual a 20.000
Então, resolvendo essa continha, passando sempre para o outro lado, a gente vê que X é igual a 200 gramas de CaCO3. Então, é aqui que a gente precisa prestar atenção para não errar. Na verdade, quanto que a gente tem de CaCO3? 250? Não, 200 gramas de CaCO3. Por quê? O 250 estava impuro. Dos 250, só 80% era de fato CaCO3. Então, é esses 200 gramas aqui, ó, que a gente vai considerar na nossa continha. Então, ele quer que a gente correlacione CaCO3 com CaO. Antes de correlacionar, a gente viu a pureza, porque primeiro a gente vê isso, porque impureza não reage. Então, a gente foi para o cálculo olhando a estequiometria da reação. 1 mol de CaCO3 está para 1 mol de CaO. Mas a gente tem em grama. Então, o que a gente vai precisar usar? A massa molar para relacionar grama com mol. 1 mol de CaCO3 tem que massa? Olhando a massa molar. 100 gramas. Porque a massa molar de CaCO3 é 100 gramas por mol. Então, 100 gramas de CaCO3 está para... A gente também precisa transformar o mol do CaO em massa. Por quê? Porque a pergunta quer, porque o exercício quer a massa de óxido. Então, a gente precisa também transformar esse mol para massa. Usando o quê? A massa molar que deu na questão. Então, a massa molar do CaO é 56 gramas por mol. Então, um mol tem 56 gramas. Essa é a primeira linhazinha da nossa regra de 3. Mas a gente tem 100 gramas de CaCO3? Não. A gente tem quanto? 250 gramas de CaCO3? Não. A gente tem 200 gramas de CaCO3, que foi o que a gente acabou de achar. Então, 200 gramas de CaCO3 está para Y. Fazendo essa regrinha de 3, a gente vê que 100 vezes Y é igual a 56 vezes 200. Então, 100Y é igual a 11.200. Passando 100 para o outro lado, a gente vê que Y é igual a 112 gramas de CaO. Então, essa é a massa que a gente vai conseguir obter com essa quantidade aí de carbonato de cálcio. Se a gente considerasse 250, a gente não iria obter esse resultado e estaria bem errado, porque os 250 não está 100% puro. Então, a primeira coisa a gente tem que ver a pureza do nosso reagente. Um outro exemplo de pureza, porque eu achei legal trazer, é esse aqui, ó. Qual a massa de calcário, que é CaCO3, com grau de pureza igual a 80% em carbonato de cálcio, que deve ser usada para obter 280 gramas de óxido de cálcio, que é o CaO. E deu pra gente as massas molares. A reação é a mesma que a gente acabou de ver, e a gente já viu que ela está balanceada. Aqui, a gente precisa tomar cuidado. A gente já tem o que a gente quer obter lá no final, mas a gente quer obter esses 280 gramas a partir de um reagente que não está puro. Então, na verdade, primeiro, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai correlacionar CaCO3 com a quantidade de CaO. E depois a gente vai descobrir quanto a relação da pureza do reagente. Então, vamos olhar a estequiometria da reação, a proporção da reação. 1 mol de CaCO3 está para 1 mol de CaO. A gente precisa transformar mol em massa, né, em grama, usando a massa molar que dá na questão. A gente acabou de fazer isso no outro exemplo. Então, 100 gramas de CaCO3 está para 56 gramas de CaO. Só que quanto que a gente quer obter de CaO no final? 280 gramas. Então, quanto que a gente vai precisar de CaCO3? Então, 100 gramas de CaCO3 está para 56 gramas de CaO. X gramas de CaCO3 está para 280 gramas de CaO. Fazendo essa continha, essa regra de 3, multiplicando cruzado, a gente tem 56x é igual a 100 vezes 280. Então, 56x é igual a 28.000. Passando 56 para o outro lado, dividindo, a gente vê que x é igual a 500 gramas de CaCO3. Só que a gente, olha só, para a gente entender,
a gente precisaria de 500 gramas de CaCO3 para obter 280 gramas de CaO. Só que o nosso reagente, que é o CaCO3, não está puro. Isso seria se ele estivesse puro, mas ele não está. Então, a gente teria que colocar um pouquinho mais de reagente, considerando essa pureza dele. Então, olha só o que a gente faz. 500 gramas está para 80%, porque eu preciso de 500 gramas. E em 100%, porque eu preciso saber o quanto que eu preciso colocar a mais para no final, considerando a pureza, ter 500 gramas de CaCO3. Então, Y é igual a 100%. Está para 100%. Então, resolvendo essa regrinha de 3, a gente vê que 80Y é igual a 500 vezes 100. 80Y é igual a 50.000. Passando 80 para o outro lado, a gente vê que Y é igual ao quê? 625 gramas de CaCO3 com grau de pureza de 80%. Então, olha só, nosso reagente ele não está puro. Eu preciso colocar 625 gramas de CaCO3 com 80% de pureza para no final desses 625, 80% ser 500 gramas e no final a gente obter o quê? 280 gramas de óxido de cálcio. Bom, por enquanto, esses são os exemplos. Mas a gente pode estar correlacionando, pela estequiometria da reação, tudo isso e mais de uma coisa ao mesmo tempo. Massa, mol, a constante de Avogadro, o volume. A gente pode ter reagente em excesso, a gente pode ter pureza do reagente, a gente pode ter um rendimento da reação diferente de 100%, como a gente viu agora. Então, é fazer os exercícios, é treinar e qualquer dúvida vocês podem me falar. Então, até a próxima!